Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 12. Vamos ler de Hebreus 12 até o 17, depois do 25 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso, até mesmo com lágrimas. 25. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora ele prometeu isto: mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, ser presente no nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, venha e nos ensine e nos guie em toda a verdade, Senhor. Filtra aquilo que é do Senhor e aquilo que é do homem, ó Pai querido, e que os nossos corações possam guardar aquilo que é do Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, e que possamos aprender e viver uma vida que Te agrade, que glorifique o Teu nome, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Esses dias aqui, a minha netinha de 8 anos fez um comentário, né? E ela fez um TikTok, né? Agora todo mundo sabe, a criança já nasce fazendo TikTok. E ela falou assim, ó: o ano acabou, 2020 acabou. Começou 2021, mas tudo está do mesmo jeito, não mudou nada. Essa é a percepção dela, né? Não mudou nada. De fato, 2020 foi um ano marcante. E a gente está querendo enterrar ele, mas ele não está querendo ser enterrado. Ele se levanta, a gente vai lá, mas ele não quer. Né? Ele está teimoso. Né? E foi um ano difícil, e aliás continua sendo, mas principalmente pelas incertezas, porque a gente ouve muitas notícias. Né? Nós temos agora, em vez de nós termos noticiário na televisão, nós temos um obituário, né? Então, você assiste televisão, você ouve lá, morreu 1.000, morreu 10.000, morreu 100.000. E isso causa um temor, causa muito medo, causa pavor. As pessoas não sabem o que fazem. É uma insegurança total, né? Tem pessoas que estão em casa, eu conheço pessoas, né, que estão presas em casa e não saem para nada. Nada, nada, nada. Né? Tamanho pavor que elas estão. É um medo terrível, né, que as assola. Muita gente dessa forma. Insegurança total, desespero, desânimo. Né? Incerteza realmente do futuro. O que vai ser o futuro? Como que eu vou vencer isso? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com esse mundo? E aí tem alguns lacradores aí na internet ainda que falam: cadê Deus? Né? Onde está Deus? Cadê aquelas pessoas que têm o poder de curar? Onde estão elas? Cadê os pastores? E pá. É aquela papagaiada toda que a gente que é obrigado a ouvir. Mas toda a resposta para todas as questões estão aqui na palavra de Deus. Todas. E eu gostaria de começar, não vou entrar direto nos textos aqui que eu li, mas eu gostaria de fazer uma introdução, é só para lembrar os irmãos de que Deus fez por nós
de quem nós somos na presença de Deus. Porque muitas vezes o nosso temor é porque a gente está olhando para o lugar errado, né? Muitas vezes o nosso temor é porque a gente está colocando uma importância demasiada num certo aspecto, né? Então vejamos lá. Primeira coisa, Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos um Deus que criou os céus e a terra, diz lá a palavra de Deus, né? Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ou seja, meus irmãos, tudo está na mão de um Deus que é eterno. Quem é o Deus que nós adoramos? É esse Deus. É o Deus que tem todas as coisas dentro da sua mão. A Bíblia fala que a terra é estrado dos seus pés. Tão grande é esse nosso Deus. E nós precisamos nos lembrar isso a cada momento que surgir um medo. Fala, meu Deus é maior que esse medo. Meu Deus é maior que esse temor. Meu Deus é maior que esse problema. Isaías 17:15 diz assim: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? É aquele que vive num lugar alto, sublime, mas ao mesmo tempo, Ele habita conosco. Ele habita conosco, nos ajudando, nos dando forças, ânimo para caminhar. Em Coríntios 3,16 diz assim: certamente vocês sabem, é interessante isso, certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o meu templo. Esse é o cuidado que Deus tem para conosco. Ele não só mora, não só habita perto de nós, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Nós somos o seu templo. Quer coisa mais maravilhosa do que essa? Ter parte da presença de Deus, ou ter Deus em nossas vidas, né? Não é pouca coisa, mas muitas vezes nós esquecemos a palavra de Deus e nos atentamos para o problema, como fez Pedro quando foi até Jesus naquele laguinho lá, e em vez de olhar para Jesus, olhou para a tempestade, e aí realmente é fatal, né? Desviarmos os olhos de Jesus. Em Isaías 64, diz assim: como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Nós temos um Deus que não está alheio ao nosso sofrimento. Nós temos um Deus que batalha, que trabalha por nós. A palavra de Deus aqui em Hebreus mesmo fala, né, que os anjos de Deus são ministros a favor daqueles que herdarão a salvação. Nós temos anjos que trabalham a nosso favor. E nós estamos, muitas vezes, acuados, temerosos, duvidosos daquilo que Deus pode fazer. E continuando, Jesus nunca nos enganou, né? Tem um certo pessoal que fala assim, venha para Jesus e acabou seus problemas, né? Não é bem isso, né?
Jesus disse assim em João 14, 27. 16:33 é o primeiro, né? João 16:33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. Ele deixou para a gente esse alerta, não adianta, no mundo, estando no mundo vai haver sofrimento. Parece que mundo e sofrimento têm uma certa ligação. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tenham coragem, eu venci o mundo. Em João 14, 27 diz assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Interessante, não sei se vocês já passaram por isso. Diante de uma situação muito grave, vocês estão clean, né? Tranquilos, sossegados. Mas o problema é grave, por que está assim? Porque é uma paz que não é minha. É uma paz que eu não consigo entender. É uma paz que o mundo não pode dar. Não é a situação econômica que vai me dar, não é um presidente bom, não é uma situação do mundial. Não é isso. É uma paz que Deus nos dá no meio das aflições. É uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É essa paz que Jesus fala. Essa paz é que eu lhes dou. Não é uma paz no meio da paz, é uma paz no meio da guerra. É uma paz no meio da guerra. E na verdade nós estamos numa guerra mental, porque nós somos todo dia bombardeados por verdades, por mentiras, por meias verdades, né, por meias mentiras, ou seja, mentiras inteiras de tudo quanto é lado. Você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. A mentira é tida como verdade, a verdade é tida como mentira. São narrativas que tentam nos confundir, e isso está acontecendo, né? E a gente precisa ficar esperto com todas essas coisas que acontecem. É uma guerra mental, mas Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vou lá dou. E em Mateus 6, 31, diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Essa aqui é uma palavra de Jesus. Ele disse isso, né? No meio de uma multidão, ele narrou isso. Então, ele fala: nós somos muito mais importantes que os passarinhos. Se Deus dá alimento aos passarinhos, quanto mais a vocês. E muitas vezes a nossa autoestima diante de Deus está muito baixa. Eu não valho nada, tal, mas Deus tem cuidado de você. Deus tem se preocupado com você. Deus tem olhado para você. E Deus quer que você viva uma vida não olhando para aquilo que se vê, mas aquilo que Ele prometeu que faria. Porque isso é fé. A fé não é palpável. A fé é naquelas coisas que não são palpáveis, mas que Deus garantiu na sua palavra que seriam dessa forma. E essa é a verdade da palavra de Deus. Mateus 10, 28 diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muitas vezes nosso temor é com aquilo que pode nos abater. E nós precisamos tomar cuidado para não errarmos, não tomarmos caminhos tortuosos por causa do medo, porque o medo é o oposto da fé. Em João 14, diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver,
vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então nós temos promessas de Deus para o hoje e para o amanhã. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos promessas riquíssimas. E nós devíamos nos atentar para elas. E aí eu volto ao texto. Portanto, meus irmãos, tendo em vista todas essas coisas e as promessas de Deus, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Ou seja, animem-se. 2020 acabou, ele vai ficar para a história. Mas vai ficar na história que teve um povo que todo esse alarde não pôde derrotar e não pôde derrubar. É o povo de Deus. Então, meus irmãos, animem-se. Fiquemos firmes. Vamos em frente, né? Não vamos nos cansar. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Ande corretamente. Ande na presença do Senhor. Obedeça os seus mandamentos. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Paz com todos é complicado, né? Esses dias eu estava falando com os meus filhos isso aí, né? Falei, ó, a gente pode ter inimigos, mas a gente não pode ser inimigo de ninguém. A gente não deve desejar o mal a ninguém, nem ao nosso inimigo. A palavra de Deus diz, orai pelos vossos inimigos. Ou seja, ele pode ser meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele. Pelo contrário, eu quero o bem dele, eu quero a salvação dele, eu quero que ele um dia encontre com Cristo e transforme a sua vida. Eu quero abençoá-lo. E isso é, no que depender de vós, da palavra de Deus, tende paz com todos. Todos. Não é para escolher. Aquele carinha é legalzinho, aquele lá não é. Tende paz com todos. Ele pode não ser o seu amigo, pode ser o seu inimigo. Mas você é amigo dele, porque você ora por ele. Você deseja o melhor para ele. Você espera que um dia eles se encontrem com o Deus eterno e a sua vida mude. Eu lembrei de uma coisa aqui, né? Nós estamos num tempo já, que é fase amarela, laranja, nem sei mais que fase que nós estamos. É que fase que é, sabe? Não? Alguém sabe? É amarela? Então, parece que na fase amarela pode frequentar 40% do povo, não é isso? Então, eu queria falar com os irmãos que os que estão aqui já estão ouvindo pessoalmente, né? Os que não estão ouvindo, os que estão em casa, de repente assistindo agora ou mais tarde, né? É momento da gente vir à igreja. É momento da gente deixar o isolamento, porque o nosso isolamento, eu tenho certeza que quem vai trabalhar, vai de máscara, usa álcool gel e vai trabalhar, porque precisa receber o seu dinheirinho, né? Mas não é bom, irmãos, que nós deixemos a congregação. Podendo vir, venha. As coisas vão começar a entrar no eixo, né? Está aí a vacina que hoje parece que já foi liberada, dia 20 vão começar a tomar. E então venham, já vão fazendo exercício de se voltar ao ritmo antigo. Comecem a vir, venham mesmo. Façam inscrição, venha assim, não deixe de congregar. Já perdemos, eu acho que muito tempo. Perdemos muito tempo. E lá, Salmo 133 diz o quê, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E como é que pode ter união pelo Zap? É difícil, né? Pode até ter, mas união é tete a tete, eu acho. É assim que eu entendo. Então, irmãos podendo vir, venham. Não deixem de frequentar a igreja. Cuidado, continuando o texto aqui. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga. Lá em Deuteronômio, na verdade, esse escritor tirou esse texto lá de Deuteronômio, né? Lá em Deuteronômio 29, 18, diz assim: portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutos amargos,
e venenosos. Então, na verdade, Deus está nos dando uma orientação aqui, né? Não abandonarmos a graça do Senhor. Muitas vezes, as dificuldades faz com que questionemos. Esse onde está Deus é uma pergunta complicada, viu? É uma pergunta complicada. É uma pergunta para quem já não consegue mais olhar para a palavra de Deus e ver verdade nelas. Então, porque Deus está presente, não é porque o mundo anda num... Imagino vocês, as pessoas que estavam na Segunda Guerra Mundial, vamos falar até antes, os cristãos que eram perseguidos em Roma. Já pensou se eles fizessem essa pergunta, onde está Deus? E eu estava vendo um documentário, nessa perseguição que Roma fez aos cristãos, foi quando a igreja cresceu mais. Morriam 1.000, se convertiam 3.000, morriam 10.000, se convertiam 100.000. Onde está a lógica disso? Onde está a lógica disso? A lógica disso é que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado nas vidas. Deus quer, a Bíblia quer que, diz assim, que Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer isso. E nós, muitas vezes, as nossas palavras destoam das nossas atitudes. Muitas vezes, as nossas atitudes destoam das nossas palavras. E o mundo quer ver na nossa vida o poder de Deus, não ministrado em palavras ou ações né, eu sou cristão, tal, eu sou crente. Não, atitudes concretas muitas vezes, né? Atitudes de misericórdia, atitudes de graça, não necessariamente o crentez tradicional, né, que muitas vezes é mais um símbolo ou mais uma atitude religiosa do que uma atitude de um homem ou uma mulher temente a Deus. Vamos prestar atenção. Ele diz aqui: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Esaú, né, foi caçar, tal, ficou cansado, ficou vários dias caçando, estava difícil a caça, eu acho. Aí voltou com uma fome danada. E o que ele tinha para trocar? A primogenitura dele. Ele pegou e trocou a coisa mais importante que ele tinha. E muitas vezes, na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da aflição, tenta fazer aquilo que é mais fácil, que é mais prático, que no início traga menos dor. E isso talvez possa trazer-nos consequências nefastas no futuro. Tem vários exemplos aqui para dar, mas todos eles são muito fortes. Situações que as pessoas se envolvem, né? É com dinheiro, é com sexo, é com tantas coisas, né? E as pessoas acabam abandonando a graça de Deus, acabam sendo imorais e perdem o respeito por aquilo que é sagrado. Eu gostaria de ler aqui o Hebreus 12:2, diz assim, né? Nosso exemplo maior é Jesus Cristo, né? Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Inicialmente ali para Jesus, o que havia para ele ali? Uma cruz, sofrimento, morte, dor, humilhação, pois era uma morte terrível, né? Na verdade, o crucificado ele era crucificado nu. As pessoas passavam, riam, zombavam, tal. Mas um criminoso, isso e aquilo.
Mas ele não se importou com toda essa humilhação, com todo esse tratamento, com toda essa dor, e optou, por causa nossa, por causa daquilo que estava proposto diante dele, é o mesmo que está proposto para nós. Né? Não é o ser fiel até a morte, recebereis a coroa da vida? É o que está proposto para nós. Jesus mesmo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já teria dito isso a vocês, mas lá eu estou preparando um lugar para vocês, e quando tiver tudo prontinho, eu venho aqui de volta, pego vocês e levo tudo para lá. Não fiquem preocupados. Vocês vão viver a eternidade comigo. Os 80 anos, 70 anos, 90, ou sei lá, 100 anos que vocês vão viver na terra, não se comparará ao gozo que vocês terão eternamente comigo. Qualquer sofrimento que vocês tiverem, suportem. Pensem no final que vocês terão. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus fez. Se ele não pensasse assim, com certeza ele falou, dá licença, oh Deus, dá licença, ó. Isso não é para mim não. E muitas vezes a gente faz isso. Não, isso não é para mim. Eu estou sendo correto aqui, estão me perseguindo porque eu estou sendo correto. Eu estou sendo justo, eu estou sendo honesto, mas não adianta. Tudo que eu faço não dá certo, dá errado. Por quê? Tal. Fica firme no Senhor. As promessas do Senhor são verdadeiras. Ela vai te alcançar em nome de Jesus. E você ainda vai ver a mão do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Mas nós precisamos perseverar. Mais um pouco. Quando vai ser? Não sei, eu creio em Deus. Então vamos caminhar. O Senhor vai recompensar a nossa perseverança em nome de Jesus. 25. Portanto, tenham cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aí não sou eu não, é a palavra de Deus, tá? Tem um provérbio chinês que diz assim, né? Os sábios aprendem com os erros dos outros. Os tolos com os próprios erros. Mas os idiotas não aprendem nunca. É pesado, né? Mas tem muita gente que não aprende mesmo, parece que não quer aprender. Em Provérbios 10:8 diz assim, o sábio de coração aceita os mandamentos. O sábio, na verdade, é aquele que não precisa ver o erro seu, o erro do outro. Segue os mandamentos de Deus. Está ali. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Ah, mas eu vou ser perseguido. Permaneça. Os mandamentos de Deus são vida para os teus ossos. Os mandamentos de Deus são vida. Permaneça neles. Não saia fora. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. É o que acontece. É o que tem acontecido. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora Ele prometeu isto. Mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. Na verdade, o mais difícil para um cristão, e eu entendo isso, é assim, né? Eu estou plantando uma árvore no quintal lá. Pô, mas para que eu estou fazendo isso? Amanhã isso aqui vai ser tudo destruído. Mas essa é a dificuldade nossa. Nós temos que cuidar desta terra enquanto estivermos aqui. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? Então nós vamos continuar cuidando desse lugar, nós vamos continuar abençoando as pessoas, mas saibam disso, um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo como a gente conhece hoje, não vai mais existir. Mateus 28:31 diz assim, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas.
para as que não podem ser abaladas, continuem como estão. Continuem como estão. O nosso Deus permanecerá como é. Porque o nosso Deus é. Ele não foi, Ele não será. Ele é. Ele é hoje, Ele será eternamente. Ele é o Deus, eu sou o que sou. Deus é. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por isso, finalmente eu queria Hebreus 12, 2 novamente. Esse é o segredo de viver uma vida vitoriosa. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. O que é mais sofrido para mim e para você do que isso? O que poderia ser pior do que isso? Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, irmãos, resumo de tudo isso. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador. Ele é o Deus conosco. O Deus que enviou seu Espírito Santo para que estivesse conosco e estivesse em nós. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós esperamos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, cremos na Tua presença em nós. Cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, ó Pai. Por isso, Senhor, vem sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa-nos das nossas transgressões. Faça com que nossos olhos sejam abertos e que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos, ó Deus, que são tempos difíceis, tempos de confusão, mas nós sabemos também que o Senhor é o Deus de todo o tempo. Não existe para o Senhor dificuldade, não existe para o Senhor problema, não existe para o Senhor enfermidade que o Senhor não possa vencer. Nós bendizemos, glorificamos o Teu nome, porque entendemos que tudo está nas Tuas mãos, Senhor. E tudo está nas Tuas mãos, e tudo ocorre para um propósito, que o Senhor sabe, e que o Teu propósito seja bem sucedido, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém.